Convido a igreja a abrir comigo no Salmo de número 1. Salmo número 1. Vamos fazer uma leitura conjunta desse salmo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Esse mês de setembro tem como tema prazer em Deus, né? E a pergunta que este salmo aqui quer responder para todos nós é a seguinte: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? As pessoas ao seu redor, as pessoas mais íntimas e as menos íntimas, reconhecem que você é uma pessoa feliz? Essa é a pergunta que o Salmo quer responder. Quando ele começa com a frase bem-aventurado. Bem-aventurado, numa tradução moderna, quer dizer realmente isso. Feliz é aquele. Ou abençoado é aquele. E a pergunta que você precisa se fazer nesta manhã é essa: você é feliz? Você é uma pessoa feliz? Eu assisti um documentário muito interessante essa semana que tenta mostrar essa questão, né? É uma investigação sobre a felicidade. O que a ciência fala sobre felicidade? O que a ciência fala sobre felicidade? Bom, desde da década de 90, surgiu um campo novo aí, na verdade explodiu esse campo novo dentro da psicologia. E dentro desse campo da psicologia, eles investigam, né, tentam quantificar o que causa, quais são os fatores que causam a felicidade nas pessoas. E eles fizeram uma pesquisa extensiva e hoje, praticamente em todas as universidades onde tem um curso de psicologia, tem uma área lá chamada o estudo da felicidade. E aí, investigando aí durante esses anos todos, então teses e teses de doutorados e pesquisas foram feitas justamente nessa área. Por quê? Porque na década de 70 e 80, o grande foco era estudar a depressão. O que causa depressão, tristeza, ansiedade, e esse era o tema forte daquela época. Mas, a partir da década de 90, o foco mudou. Como, então, poderemos ser felizes, né? Como a ciência explica isso? Nós vamos avaliar essas conclusões científicas à luz da palavra de Deus. Bom, uma coisa que é muito interessante que aparece é o seguinte, né? Dentro dessa pesquisa que foi feita no mundo todo e com pessoas de diversas camadas sociais. Os resultados são assim, um pouco surpreendentes. Por quê? 50% da felicidade é genético. Existe uma predisposição, de acordo com os cientistas, nas pessoas à felicidade. Então, tem gente que ela vai estar mais predisposta a ser mais feliz e outras menos. Então, meus irmãos, vocês não me culpem se às vezes eu sou carrancudo, sou muito sério aqui na frente, tá? Culpem meus pais, tá bom? Mas
existe um pouco dessa questão, tá? 50% se explica geneticamente. Então, você não tem muito o que fazer. Ou você tem um sangue italiano, né? Bem alegre e tal, ou você tem um sangue mais, né, como o meu, assim, que é serião, tá? Agora, 10%, os outros 10% que os cientistas falam sobre a felicidade, vem das coisas materiais, do dinheiro, da sua carreira e tudo mais. 10%. Então, de fato, nós não podemos ignorar a questão do dinheiro, certo? Porque uma pessoa que mora debaixo da ponte, uma pessoa que tem preocupação para pagar as suas contas, que chega no fim do mês e sempre vai faltar dinheiro e tal, e não bate as contas, não importa o quão econômico você seja, o nível de felicidade vai ser baixo. Né? Mas uma coisa que é interessante nessa pesquisa é o seguinte: a pessoa de classe média, que, sei lá, que a renda familiar é de R$5.000, e um rico que a renda familiar é de 50 ou de R$500.000 mensais, o nível de felicidade nessas pessoas não variou em quase nada. Então, se você tem as suas necessidades básicas atendidas, você pode ganhar, né, 5.000 ou 50 ou 500.000, o nível de felicidade seu vai ser o mesmo. Mas existe algo muito desproporcional, né? Se o nosso nível de felicidade, que o dinheiro, que a carreira, que o sucesso pode nos dar é apenas 10%, o problema é que talvez 90%, 80% do nosso tempo, muitas pessoas investem em ganhar dinheiro, em construir uma carreira e a juntar tesouros aqui na Terra. Essa vem a questão muito desproporcional. E os outros 40%? Né? Esses outros 40% que os cientistas falam é um pouco mais interessante. Né? Por exemplo, esporte é algo que os cientistas falam. Mas não aquele esporte de competição, de competitividade, aquela coisa que você vai lá, né, você entra num campo de futebol e sai xingando todo mundo, né, e você você esquece que você é crente quando você entra lá, né? Eu costumo chamar que a bola é o ovo do diabo às vezes, né? Porque você vai lá e está brotando, está germinando ali a maledicência, a briga e tudo mais. Mas que aspecto do esporte? Né? 2 aspectos. O aspecto de você conseguir completar algo, alcançar algo. Sabe aquela satisfação do maratonista que corre lá a sua primeira maratona, e não importa se ele chegou entre os últimos, mas ele conseguiu completar alguma coisa? Ele não ganhou prêmio nenhum, mas é a simples satisfação dele ter conseguido completar. Dele escalar uma montanha, dele fazer algo e ter essa sensação de completude. Né? Esse é um fator. Outro fator é a questão da cooperação. Né? Aqueles esportes onde você tem que cooperar com outras pessoas, onde você tem que formar um time coeso, unido. Esses aspectos é que trazem satisfação, felicidade. E esses cientistas também vão colocar a questão da religião organizada, institucionalizada. Né? Para surpresa dos cientistas, muitas das pessoas que participam de religiões institucionalizadas, elas são mais felizes. Por quê? Porque existe dentro da comunidade, de acordo com eles, um senso de cooperação. Né? Alguém ficou doente, aquelas pessoas vão visitar, vão cuidar delas. Alguém está passando por alguma necessidade, eles vão se mobilizar para ajudar. Alguém está feliz, eles vão poder comemorar juntos. Então, as pessoas que têm famílias íntimas, se reúnem com frequência, têm um círculo de amigos íntimos que se reúnem com frequência, todas essas pessoas, eles tinham o seu nível de felicidade muito alto. Esses 40% eram preenchidos. E por último, eles têm uma causa para o bem. Seja
servir os mendigos, os necessitados, as pessoas que passam por algum tipo de sofrimento, seja se engajar em alguma causa pela natureza, não importa, alguma coisa que traga o bem. Né? E quando o ser humano ele passa a fazer essas coisas, eles são mais felizes de acordo com a ciência. Tá? De acordo com a ciência. Fim da nossa introdução aqui. Mais um ponto aqui sobre essa questão. Né? Existem o nível de felicidade de acordo com países. De acordo com países. Um dos países mais infelizes que existe, né, são aquelas cidades, né, são aqueles países onde tem grandes centros, onde trabalho é tudo. Às vezes não é nem por país, mas é por cidades. Cidades como São Paulo, Tóquio e outras capitais mundiais, onde trabalho, carreira é tudo. Nesses locais, a riqueza das pessoas é proporcionalmente lá em cima, comparado com as outras, mas o nível de felicidade é muito, muito, muito baixo. Então, diante disso daí, nós só podemos chegar a uma conclusão. Né? Dinheiro não traz felicidade, todo mundo sabe disso, mas todo mundo vive atrás do dinheiro e das coisas materiais. Bom, vamos para o Salmo aqui, então. O que o Salmo fala sobre felicidade? Tá? O que o Salmo vai nos falar sobre felicidade? O Salmo primeiro, ele vai falar da felicidade em termos de o caminho. Você encontra a felicidade, de acordo com o Salmo, no caminho. É um processo. É no caminho que você vai encontrar essa felicidade. Se você ver aqui no versículo 1, o que diz aqui? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você ler comigo lá no versículo 5 e no versículo 6, nós vamos ler o seguinte: Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o quê? O caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho na Bíblia, ele aparece diversas vezes. O caminho não é simplesmente o destino, tá? Apesar de que ele tem esse fator. Aqui nos versos 5 a 6, nós estamos vendo o quê? O caminho como destino. Aonde vai dar esse caminho? Que estrada que ele está percorrendo? E qual é o destino final desse caminho? Dos justos é estar na presença de Deus para a eternidade. E dos ímpios é a perdição. Mas não só isso, mas a Bíblia fala em caminho de diversas maneiras. O Êxodo, todo o evento do Êxodo, ele é caracterizado pelos autores bíblicos como o caminho. O que era o caminho? Literalmente era o caminho lá do Egito e aquele percurso que eles andaram até chegar em Canaã. Era o caminho. E nesse caminho, o que aconteceu? Deus foi acompanhando eles durante todo aquele caminho, durante 40 anos. As roupas daquele povo lá não se gastavam. Os sapatos, os pés não se inchavam, né? Nem precisavam de lavanderia. Porque imagina 40 anos com a mesma roupa no deserto, onde eles não tinham como lavar. Chegava lá, estava limpinha, não precisava nem passar. Cuidado de Deus, nas mínimas coisas e nas grandes coisas. Esse caminho onde eles tinham a mão de Deus guiando eles. À noite, no frio, com uma coluna de fogo. No dia, uma nuvem refrescante. O cuidado de Deus. É nesse caminho que nós crentes passamos a compreender e a entender a boa mão de Deus. Por isso que o sofrimento, muitas vezes, é bênção. Por quê? Porque no momento do sofrimento é que você vai sentir mais real a presença de Deus. Esse cuidado de Deus. Por isso que a Bíblia fala que é a paz que ultrapassa todo entendimento.
Outro lugar que a Bíblia fala sobre caminho é no livro de Atos. Quando o Saulo ele perseguia os cristãos, Atos diz lá, né, que Saulo perseguia os que eram do caminho. Que caminho? Então, os crentes no primeiro século ali, eles eram conhecidos como aquelas pessoas que trilhavam o caminho até pelas pessoas de fora da igreja. Reconhecendo esse processo do cuidado de Deus, de andar com Deus. Afinal de contas, quem eram os crentes, os primeiros crentes lá que aparecem em Gênesis? Assim como Enoque, eram aqueles que andaram com Deus. Andaram com Deus esse caminho. Meus irmãos, não se enganem. Existem 2 caminhos apenas que nós podemos trilhar. O caminho de Deus ou o caminho da perdição dos ímpios e dos perversos. Esse caminho, ele se caracteriza pelo estilo de vida. O caminho, então, não é apenas um destino, mas nesse processo, ele vai falar do estilo de vida que você vai percorrendo esse caminho, o como você caminha. E esse caminho é aquele o quê? Que medita na palavra de Deus. É aquele caminho que você anda de acordo com os preceitos, os princípios de Deus, revelada na palavra de Deus. Então, uma coisa que é essencial no nosso estilo de vida, o que é? Os nossos valores. Qual é o seu maior valor? O que você prioriza realmente? O valor. E os cientistas ali, eles explicam que dinheiro é apenas 10%, e o que realmente traz felicidade é a cooperação, é você ajudar o outro. E muitas vezes, nós falhamos em cumprir o segundo grande mandamento do nosso Senhor Jesus, que é de amar o quê? Ao nosso próximo. Quando nós vemos a nossa igreja, por exemplo, existe esse amor verdadeiro entre os irmãos? A sua felicidade, em outras palavras, depende da felicidade da pessoa que está sentada hoje ao seu lado, na sua frente, atrás de você. Porque a felicidade se constrói em comunidade, a felicidade se constrói em grupo, em família, em amigos, em pessoas íntimas. Por isso que a depressão é a doença da solidão e do isolamento. E o contrário disso é o quê? Grupo. Grupo. Eu tenho falado para os adolescentes nossos, que você tem que pensar primeiro nos outros e não em você primeiro. Eu tenho batido nessa tecla. Porque o adolescente, ele está nessa fase, né, que ele só está pensando em si. Mas parece que os adultos não aprenderam essa lição, né? O nosso estilo de vida deve ser meditar na palavra de Deus todos os dias, de manhã e à noite. O que significa meditar na palavra? Sim, existe o aspecto do crente abrir a palavra de Deus todos os dias para você ler a sua porção da palavra, fazer as suas orações, o que nós chamamos de devocional, ter um encontro verdadeiro com Deus, ter uma comunhão íntima com Deus, a palavra de Deus falar no seu coração, você ter aquela convicção que Deus falou com você. Existe sim esse aspecto. Mas existe o aspecto mais importante do relacionamento com Deus. Jesus Cristo é o Verbo divino, é o Logos de Deus. Ele é o cumprimento de toda a Escritura. E é isso que a palavra está referindo aqui. Quantos de nós
meditamos. Quantos de nós temos um encontro, um relacionamento com Jesus diariamente, de dia e de noite aqui? Esse é o ponto aqui. Esse caminho, esse estilo de vida mais importante que o judeu lá atrás, no Êxodo, quando ele passou aqueles 40 anos no deserto, ele via a mão de Deus real, todos os dias ali. É esse mesmo aspecto que deve estar presente nas nossas vidas, a presença real de Jesus nas nossas vidas. A presença real desse Jesus. Nisso consiste a nossa felicidade. Né? Consiste em amarmos a Deus em primeiro lugar, a termos esse encontro com Jesus diariamente e termos o quê? Os nossos irmãos. Para nós servirmos a eles, para nós cuidarmos de cada um deles, das suas necessidades. Segundo ponto aqui, que o Salmo faz, é essa metáfora, né, muito bonita da árvore e da palha. Essa árvore, então, que é comparada com os crentes, ela está plantada, no versículo 3, junto a correntes de águas. Essa palavra corrente de água, né, no hebraico tem umas distinções bem claras. Existem os rios, os ribeiros e as correntes de águas. São palavras bem específicas. Por exemplo, os riachos e ribeiros, eles secam. De acordo com as circunstâncias econômicas, com a seca. Foi isso que aconteceu lá, naquele ribeiro lá que Elias ficou ali, se instalou, quando Deus anunciou aquela seca. Mas aquele ribeiro secou. Os rios que aparecem na Bíblia são rios, às vezes, tumultuosos. Mas essa palavra aqui, corrente de águas, ela é sempre usada em contextos onde jamais essa água, essa corrente, ela vai secar. Jamais. Tem um caráter espiritual. E é justamente isso que nós, em Cristo Jesus, nós encontramos. Se o mundo ele é revolto em decepções, em circunstâncias que estão fora do nosso controle, Jesus Cristo, essa corrente de águas constante, abundante, infinita, que nunca vai secar. E é justamente essa imagem que remete lá ao livro de Apocalipse, quando fala lá que no meio da grande cidade, na Nova Jerusalém, vai ter uma árvore, a árvore da vida, e rios vão regar essa árvore, e jamais esses rios vão secar. Sabe por quê? Porque esses rios emanam do trono de Deus. E a grande promessa de Jesus Cristo, que se nós tivermos Jesus Cristo, o Espírito Santo dentro de nós, rios de água viva fluirão dentro de nós. É isso que é a fonte da felicidade para o crente. Essa é a verdadeira fonte da felicidade. Esses rios de água viva que jamais secam. Não importa se você está passando por dificuldade econômica, não importa se você está em cuidados paliativos numa doença terminal, não importa se um ente querido seu está nessa situação, não importa. Os rios, as correntes de água, diz a palavra aqui, não vão secar. Não vão secar. Ao contrário disso, o perverso, o ímpio, é como a palha. Ele vai ser destinado para a destruição, ele não serve para nada, ele é levado pelo vento. Uma coisa que eu vejo muito perigosa, muito triste o que está acontecendo na nossa época, e esse é o desafio da nossa geração, é o seguinte: como a cultura tem o quê? Nos levado numa direção, numa corrente, que fala que o homossexualismo é algo normal e natural. Eles estão comparando o homossexualismo com o desafio lá dos direitos civis americanos, onde o negro, ele era desprezado. Eles estão colocando essa mesma comparação
com os homossexuais hoje. E as pessoas acham bonito você abraçar essa causa em favor dos homossexuais, porque eles são discriminados, são uma minoria discriminada. E os nossos jovens estão comprando cada vez mais essa ideia. A cultura está indo nessa direção, levada pelo vento, por essa onda. E a palha que vai ser o quê? Destinada para a destruição. Por último, meus irmãos, nós vemos aqui a conclusão, né? É muito interessante como a poesia hebraica ela está organizada, né? Existe uma estrutura poética, né, no hebraico chamado quiasmo. No português, nós temos o quê? A rima, né? Mas aqui existe algo chamado quiasmo. Então, o que é o quiasmo? São degraus, onde você tem duas ideias paralelas, no início e no fim. Então, a ideia do caminho que aparece no verso 1 e 2 é a mesma ideia que aparece nos últimos dois versos, no 5 e no 6. Tá? Então, fazendo o quê? Esses extremos. Aí nós temos uma escadinha que você tem as duas metáforas. A metáfora da árvore no versículo 3 e a metáfora da palha no versículo 4. Mas, nessa estrutura poética, o ponto central, o coração da ideia, é o que vem no meio. E essa ideia está aqui na segunda parte do versículo 3 e na primeira parte do versículo 4. Né? Diz assim: e tudo quanto ele faz, será o quê? Bem-sucedido. E qual que é a ideia oposta? Os ímpios não são assim. O que nós podemos concluir, então? Qual é a ideia central desse salmo? É justamente isso. É o sucesso. É o fruto. Uma das coisas que os cientistas achavam muito, muito difícil, e por isso que demorou para pegar esse campo de estudo na psicologia, o campo da ciência, da felicidade, é o seguinte: como você consegue quantificar felicidade? Como você consegue quantificar felicidade? E essa era uma objeção muito difícil de ser respondida. Né? E aí eles começaram a falar lá, tal. Mas uma dos fatores de felicidade é a longevidade dos seus cidadãos. É a longevidade das pessoas. Se por um lado, né, o Japão, as grandes cidades lá no Japão são as cidades mais infelizes, com maior número de suicídio. E lá no Japão tem um negócio chamado karushi. Né? O que é o karushi? É um termo que eles colocaram lá, e é um termo que as empresas podem ser processadas por isso. E o que é isso? O cara se matou de trabalhar. Literalmente, ele se matou de trabalhar. E não é raro o caso que lá na linha de produção, de tanto ele trabalhar, um gerente que tem tantas responsabilidades e tal, ele tem um ataque súbito do coração. E não é raro isso. Existe uma associação de viúvas. A Samsung é uma das empresas que mais mata seus funcionários no mundo. E se existe isso, existem exemplos como a ilha de Okinawa, ou o país chamado Butão, onde a longevidade dos seus moradores, por residente ali per capita, é a maior. É um lugar onde mais tem centenários. E lá nessa ilha de Okinawa você vê velhinhos, vivendo mais de 100 anos, todo mundo feliz. O que era a coisa mais importante ali? Era a cooperação. Né? Os jardins de infância, eles têm programas semanais de interação com os velhinhos. Então é matéria obrigatória as criancinhas interagirem com os velhinhos naquela ilha toda semana. Toda semana.
o cuidado com essas pessoas, com os cidadãos, a cooperação. E não é o governo que fazia isso, não. Era uma cultura daquela ilha que cuidava de todas as pessoas, de cada pessoa. Cada pessoa daquela ilha era importante. E esse cuidado que fazia com que havia uma coisa destoante. Né? Um dos países onde o nível de suicídio e de infelicidade é maior, lá estava o quê? A longevidade. No país chamado Butão, o rei lá decidiu fazer o seguinte: a gente não vai se importar com o PIB, com o Produto Interno Bruto, mas a gente vai criar um novo indicador chamado o quê? Índice de felicidade bruta. Eles vão fazer medidas para o quê? Para aumentar a felicidade do povo. E tem dado certo lá. É uma experiência que eles estão fazendo lá. A longevidade é algo, a duração é um fator importante. E aí vem o nosso fruto. No seu devido tempo, essa árvore vai dar o quê? O seu fruto. Em João 15, Jesus fala que aqueles que estão na videira, eles vão frutificar. E no versículo 16 ele vai falar o quê? Que o meu fruto, que esse fruto vai o quê? Permanecer. Permanecer para toda a eternidade. Então, meus irmãos, qual que é a grande diferença nossa aqui? Quando nós estamos com Jesus, a felicidade, quando nós cooperamos, quando nós vivemos em comunidade, em igreja, há felicidade, mas há a felicidade também que vai ser eterna, vai durar para sempre, não vai durar essa vida, nós vamos ter centenários aqui, mas talvez não, mas nós vamos ter o quê? Um fruto que vai ser para sempre. Então, quando cada departamento aqui, a SAF, a UCP, os casais, eles estão investindo em vidas, quando vocês estão ali, arregaçando as mangas, lavando o prato com aquela água gelada e tudo mais, madrugada dentro, o que vocês estão fazendo? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos investindo num fruto que vai ser permanente. A nossa felicidade vai ser o quê? Permanente, eterna e duradoura. Que essas ricas promessas de Deus possam consolar o nosso coração, que essas preciosidades da palavra de Deus habitem nos lugares mais profundos do nosso coração, para que, no devido tempo, nós possamos frutificar e o nosso fruto permaneça. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Agradecemos, ó Pai, por essa manhã, pela confirmação, Senhor, que a palavra nos dá que nós, ó Pai, em Cristo Jesus, somos, ó Pai, as pessoas mais felizes no mundo. Porque nós podemos, em Cristo Jesus, encontrar o verdadeiro sentido da vida. Porque em Cristo Jesus nós podemos, ó Pai, ter irmãos verdadeiros, um corpo, ó Pai, verdadeiro. Em Cristo Jesus, nós podemos ter uma felicidade, não apenas reservada a esta vida, aqui também, mas também pela eternidade, ó Pai. Senhor, ajuda-nos então a investir em vidas, nas pessoas, e que o Teu fruto, ó Pai eterno, permaneça. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.